Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Nós vivemos em sociedade com pessoas que estão em trevas e que praticam obras das trevas. Como é que eu me relaciono com elas? Qual deve ser a minha atitude? E eu já mencionei alguns ambientes: escola, trabalho, família, na rua, no comércio, enfim, em todo lugar que a gente vai, não é? Se você quiser evitar uma situação, ou se você quiser evitar ter que enfrentar esse problema, a solução é você ir morar num mosteiro, não é? Isso foi uma solução tentada durante a Idade Média. As pessoas iam morar em mosteiros. Mas aí o problema, quando eles chegaram lá, descobriram que o problema continuava lá, não é? Porque o problema, no fundo, é mesmo o nosso coração. E são as pessoas, quaisquer que sejam. Por isso, nós temos que enfrentar. Primeiro, vamos ver o que é que Paulo diz quanto ao que nós não devemos fazer. O que é que nós não devemos fazer? Está aí no verso 7. Ele diz: portanto, não sejais participantes com eles. Não sejam participantes com eles. Quem são estes eles aqui do verso 7? São aqueles que ele menciona no verso 6, no verso anterior. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, ou seja, com os filhos da desobediência, que são os mesmos filhos das trevas. Pessoas que não conhecem a Deus e que são desobedientes a Deus. Paulo está dizendo: não seja participante com eles, não participem com eles. Participar em quê? Ele diz mais atrás. Se você começar a ler do verso 3, então o que é que Paulo disse? A imoralidade, a impureza, a cobiça, verso 4, conversa suja, palavras sujas, piadas imorais, coisas essas inconvenientes, isso não deve nem ser nomeado no meio de vocês, porque por estas coisas vem o castigo de Deus sobre os filhos das trevas. Por isso, verso 7, não sejam participantes com eles. Então, a primeira orientação é essa: não participe dessas coisas. Não participe dessas coisas. Isso, como eu disse, não significa, então, que a gente não vai ter mais nenhum contato com quem é descrente. Mas você pode ter contato com os descrentes nestas áreas comuns à humanidade, que pela graça de Deus são áreas corretas. Boa parte do tempo os descrentes estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, trabalhando para ganhar o pão, dirigindo para algum destino, fazendo compras, enfim, estudando, trabalhando. A maior parte do tempo nós não temos a menor dificuldade em nos relacionar com eles, mas em algum momento as obras das trevas vão surgir, e aí Paulo diz: não participe com eles nisso aqui. Você pode participar naquilo que é comum à sociedade. Você vai trabalhar no emprego, ao seu lado tem uma pessoa que não quer saber de Deus, pode até ser hostil, mas não participa com ele quando ele for fazer alguma coisa errada. Quando ele começar a fazer aquilo que é próprio de quem não conhece a Deus, não participe daquilo. Não participe daquilo. E a razão que Paulo diz está aí no verso 8. Porque antigamente vocês eram trevas, aí tudo bem. Você era ignorante de Deus, você não conhecia Deus, você não conhecia a verdade, você andava pela sua própria ética, pela sua moral, você não tinha referência, para você a verdade é relativa, você era trevas. Agora, porém, você é luz, você conhece a verdade, você foi alcançado pelo Evangelho, você não é mais ignorante daquelas coisas, você agora tem a presença do Espírito Santo no seu coração, você foi salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e isso tem que fazer uma mudança na sua vida. Percebem isso? Como o Evangelho muda. Antes você era trevas, você vivia nas trevas, fazia coisas das trevas, mas aí a luz do Evangelho chegou e você não pode mais ser o mesmo. Você não pode ser como você era antes. Você agora é luz. Paulo diz: ande como filho da luz. E o que é que significa andar como filho da luz? Ele diz no verso 9: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Seja filho da luz, seja bondoso, seja justo e seja verdadeiro, o tempo todo. Se em alguma situação isso ficar comprometido, então você não participa dessa situação. É o que ele diz no verso 10:
Prove sempre o que é agradável ao Senhor. Provando aqui significa descobrir o que é que agrada a Deus e fazer o que agrada a Deus. E aqui parece que Paulo está colocando uma regra geral, mas que nós precisamos de sabedoria para desenvolver na prática, em determinadas situações, em contextos diferentes. O que nessa situação de trabalho, onde os meus colegas de trabalho estão planejando fazer uma festinha, e eu sei o que é que vai rolar naquela festinha, qual é a melhor coisa que eu tenho que fazer? Porque se eu não for, eu vou ficar isolado. Se os meus colegas de turma estão saindo para tomar uma cerveja ou fumar maconha ali na esquina, lá na universidade, e se eu não for, eu vou ficar isolado. Se eu for, será que eu posso ir para um barzinho, ficar só ouvindo música, o pessoal está lá se amassando, está lá se pegando, mas eu não estou fazendo nada disso, eu estou lá só porque eu gosto da música, posso ou não posso? São tantas situações, mas aí você tem que procurar, descobrir e praticar sempre o que é agradável ao Senhor. O que é que agrada a Deus? Essa tem que ser a sua regra, não é o que lhe agrada, não é o que é que você tem vontade de fazer, não é o que lhe dá prazer, mas o que é que agrada ao Senhor, que é luz e que me tirou das trevas, que morreu por mim na cruz. Esse é o nosso referencial no relacionamento com os descrentes. O que é que agrada a Deus? Descobre isso e pratica isso. Isso que é a orientação que nos é dada. Ele continua ainda na mesma linha. No verso 11, quando ele diz, nós estamos vendo o que é que nós não devemos fazer. Primeiro, não devemos participar com eles, porque nós somos luz, e o que nos interessa é agradar ao Senhor e não a eles. E segundo, verso 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ele parece estar dizendo a mesma coisa, porque ele já disse não participe, e agora ele diz não seja cúmplice. Todo mundo sabe o que é um cúmplice, não é? Está cheio de advogado por aqui. No sentido penal, é alguém que contribui de uma forma secundária para a realização do crime de outro. No sentido geral, um cúmplice é alguém que participa com outro na realização de alguma coisa, um sócio, um parceiro, um colaborador. Nós, porque estamos inseridos numa sociedade corrompida e que não conhece a Deus e que vive em trevas, frequentemente somos pressionados e tentados a sermos cúmplices. De várias maneiras. Eu tentei fazer uma lista aqui de todas as situações possíveis e imaginárias em que um crente pode se sentir tentado ou pressionado a se tornar cúmplice na prática do mal. Mas a lista é interminável, não é? A lista é interminável. Não tem quem consiga chegar ao fim dessa lista, porque são tantas situações todo dia em que a pressão para você ser cúmplice do mal vem sobre você, sob a forma de um convite, sob a forma de uma pressão, de um medo, de um temor, de uma ameaça, de uma vantagem, de muitas maneiras vem sobre você essa tentação aqui para você se tornar cúmplice, para você se tornar parceiro, colaborador. Ou seja, para que você ou pratique, ou você incentive, ou apoie, ou se deleite, ou concorde, ou consuma, ou consinta, ou se omita, ou fique calado diante do mal. São muitas tentações diárias para que nós de alguma maneira nos envolvamos com o mal. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, o que ele está dizendo aqui é não participe em nenhuma medida destas obras que são infrutíferas. Não sei se vocês perceberam o contraste. No verso 9 ele disse o fruto da luz, mas das trevas ele diz que são obras infrutíferas. Até porque para que uma planta produza fruto, ela precisa da luz, não é verdade? Não tendo luz nas trevas, trevas não produz fruto, ela produz morte. Ela produz morte, por isso são obras infrutíferas das trevas. Elas podem dar um prazer passageiro, mas eventualmente o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E é Deus quem garante que vai ser assim. Então ele diz, não seja cúmplice, não participe nas obras infrutíferas das trevas. Mas então o que é que nós devemos fazer? Se eu não posso participar e eu não posso ser cúmplice, mas o que é que isso significa em termos positivos? Quer dizer, o que é que então eu tenho que fazer? Primeira coisa,
existe a reprovação. Está no verso 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, em vez de você ser cúmplice, você tem que reprovar. A reprovação aqui, o problema é que a nossa tradução em grego, a nossa tradução em português, colocou o as no fim do verbo, né? Não sejam participantes, cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, quer dizer, reprovem estas obras. Só que no original grego, Paulo não disse as, ele só disse assim, antes reprovai, ponto. Aí a gente fica, bom, Paulo, reprovar, o que, quem, como e quando, não é? Ele não disse. Mas o que ele está dizendo é que a atitude geral do crente, em contraste à cumplicidade, é deixar claro que ele não concorda. É isso que reprovar significa. E você pode fazer isso verbalmente, dizer para a pessoa, isso que você está fazendo, de fato está errado, não é? Isso foge à verdade, e você, às vezes, não precisa nem apelar para a verdade do Evangelho, porque ainda há um quórum, ainda há um centro de verdade no coração da sociedade, onde para todas as pessoas, por exemplo, roubar é errado, eu falei roubar é errado, disse que todo mundo acha que acho que talvez tenha que mudar isso, mas matar é errado, estuprar é errado, fazer violência é errado, pedofilia é errado. Então ainda existe uma base moral comum, em cima da qual você pode chegar e conversar com a pessoa. Muitos descrentes vão concordar com você, muitos descrentes vão dizer, não, mentir é errado mesmo. Muitos descrentes vão dizer, roubar é errado mesmo, né? Muita gente vai dizer isso, mas você às vezes não precisa nem apelar para o referencial do Evangelho. Mas quer seja pelo Evangelho, quer seja pela verdade comum, o ponto é que a atitude do cristão diante do mal é de reprovação. Isso pode incluir a reprovação verbal e pode incluir também simplesmente a não associação. Eu fico pensando aqui no Salmo 1, que é tão conhecido, né? Foi um dos melhores exemplos que eu achei. O Salmo já começa dizendo o quê? No seu capítulo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então vai ter um momento que você vai ter que fazer exatamente isso. Você não vai se assentar na roda dos escarnecedores, você não vai se deter no caminho dos pecadores e nem andar no conselho dos ímpios. É isso que significa reprovar, você deixar claro por palavras e por atitudes que você não concorda com aquilo ali. Não concorda com aquilo ali. Eu sei que é difícil, por exemplo, quando um colega seu conta uma piada suja, imoral no trabalho, e você só dá aquele risinho, né? Você não concordou com aquilo, né? Mas fica meio constrangedor, o sujeito contou uma piada suja, imoral, e você aquele risinho. Não aconteceu isso com você? Diga a verdade. Mas o que a gente devia fazer? Encontrar o tempo e o modo para de alguma maneira dizer àquela pessoa, você sabe aquela piada que você contou? Em outros tempos, até que eu riria dela, mas eu quero te dizer porque eu dei um riso assim meio desconfortável, é porque eu não creio nesse tipo de coisa que você está falando. E aqui eu vou dizer para vocês um ponto que é importante. Eu creio que a nossa atitude inclui reprovação, mas ela tem que ser feita de um jeito que a gente não vire a polícia do mundo. Porque crente já é chamado exatamente disso, de uma pessoa extremamente crítica, que fica julgando e condenando todo mundo. Mas às vezes não é por isso, mas é a maneira como o crente faz, dizendo, você sabe aquela piada que você contou? Você vai contar no inferno. Você vai queimar lá, você vai ver se tem graça lá no inferno. Não precisa isso. Então os crentes, eles ganham, quando não ganha a fama de hipócrita, ele ganha a fama de alguém extremamente crítico, duro, inflexível, que segue um código que nem mesmo ele consegue cumprir. Então a gente tem que encontrar o tempo e o modo de dizer, sabedoria, para chegar para uma pessoa com quem você não concorda e reprovar a obra dela. E às vezes você vai encontrar gente que vai te agradecer, de coração vai dizer, você tem razão, isso mesmo, desculpa, eu não vou fazer mais isso, eu vou evitar fazer isso. Ou então você vai encontrar um escarnecedor, que dizer, agora é que eu vou fazer mesmo, mas a sua parte você já fez.
Diante de Deus, você já reprovou e sua posição ficou clara. A segunda atitude que Paulo nos diz aqui, no verso 12, é que estas coisas, elas não deveriam nem ser objeto da nossa conversa. Porque, eu leio no verso 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Então a primeira atitude é reprovação. A segunda é nem mencionar isso, a não ser que seja para reprovar. Nem fala sobre estas coisas que eles fazem em oculto. A gente sabe o que é que eles fazem em oculto, mas isso não deve ser objeto da nossa conversação. Nós não devemos estar mencionando estas coisas, comentando estas coisas, porque quando você comenta, quando você fala, quando você compartilha no WhatsApp, no YouTube, no Face, no Twitter, você está se tornando cúmplice. Então, para não se tornar cúmplice, você nem comenta. Colega seu, aquele grupinho lá da faculdade, o sujeito tacou aquela foto pornográfica lá no grupo, delete na hora. Não bota assim, encaminhar. Porque se você fez, você é cúmplice. Não foi você que pôs, não foi você que tirou. Mas na hora que você encaminhou, você é cúmplice. Da piada imoral por e-mail, compartilhar no Facebook determinadas coisas que o cidadão coloca às vezes em nome até do evangelho. Já vi tem muito seguidor evangélico no Facebook, eu sei. De vez em quando o cidadão põe lá uma foto completamente indecente para dizer, que indecência, eu tirei essa foto de uma mulher indo para a igreja, mulher usando para que saia, entrando na igreja. Mas por que ele compartilhou aquilo? Ele diz assim, não, eu estou compartilhando para dizer que absurdo, mas está lá a foto da mulher pelada entrando na igreja. Está certo isso? Claro que não, não é? Então esse tipo de coisa a gente não devia nem comentar, não devia nem falar, não devia ser objeto da nossa conversa, não devia ser objeto do uso das mídias sociais. A melhor maneira que você faz para reprovar estas coisas é simplesmente matar ali, né? Deletar, esquecer, não passa adiante, não converso, a não ser que eu vou fazer uma crítica, a não ser que eu vá reprovar, aí sim. Mas se você não vai reprovar, então não passa adiante, não comenta, não diz nada. Terceira coisa que Paulo diz, e essa é a passagem mais complicada aqui, é que nós temos que trazer a público aquilo que é feito em oculto. Verso 13. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu não vou aborrecer vocês com os detalhes de interpretação aqui, mas a interpretação que eu acho menos complicado e mais provável é que Paulo, ainda na linha de dizer como é que os cristãos devem se relacionar, ele está dizendo o seguinte, ele provavelmente está se referindo ao dever que os cristãos têm de expor publicamente as obras das trevas. Essa é uma das coisas que a igreja tem que fazer com uma espécie de consciência da sociedade, é expor aquilo que eles fazem em oculto, e dizer isso que está sendo feito, isso que está sendo divulgado, estas obras aqui, elas são erradas, elas têm essas consequências. Então, parece que Paulo está falando aqui do dever público da igreja de tomar uma posição nesses assuntos. Conheça também nosso Instagram oficial e nosso grupo de Telegram com mensagens exclusivas todos os dias.